boa noite e sejam bem-vindos a mais uma hora do Culturando. Estamos na tira da Informédia entre o Informédia da Rádio e Televisão entre Douro e o Voga, na presença do Dr. Ângelo Campelo e a coordenar as fugas poéticas. António Pinheiro Rosa Familiar na sua companhia até às 21. Boa noite, Rosa. Boa noite, António. Boa noite, Dr. Ângelo Campelo. Bem disposto? Boa noite, muito bem disposto, claro. Muito bem disposto. Bem disposto. Nós hoje vamos ter aqui uma hora, vamos aqui navegar poeticamente em grande. Vamos navegar até ao século XIV. Até ao século XIV, nós vamos andar mesmo nos barquinhos, já nas caravelas. Nas caravelas, diz bem. Ainda que a grande viagem das caravelas, uma grande viagem, é um bocadinho depois. Tenha sido logo, vamos lá, o Dom Fernando foi na caravela? O Dom Fernando... Terá ido na caravela? Não, acho que não. Ele não chegou a ir porque ele morreu. Sim, o Dom Fernando morreu, mas não chegou a ir na caravela? Eu julgo que não. Não, julgo que não. Eu também julgo que não. Eu também acho que foi logo depois que começaram os descobrimentos, exatamente, logo a seguir, à morte de quem? Nós vamos falar de Inês de Castro. Nós vamos falar de Inês de Castro. Uma grande história. É uma história de amor fantástica, comovente, que é, como dizer, é uma história que todos gostariam de viver, mas não de terminar como ela terminou. Ora, nem mais, todos gostaríamos de viver a história de Inês. Viver o amor que esteve e que modelou toda a sua história. Todos gostariam de ter um amor assim. Foi amor à primeira vista. Foi um amor avassalador entre Dom Pedro e a Dona Inês. Feito de um para o outro. Exatamente. E que eles mal se viram apaixonados, porque foi uma paixão fulminante. Muitas vezes a gente falamos o amor à primeira vista, que às vezes que não é real, mas ele existe. Ele existe. Há sempre alguma química. Porquê é que não havia de existir o amor à primeira vista? É que esse amor, enfim, o amor tem sempre um princípio, não é? E pode começar exatamente por um amor no momento em que duas pessoas, dois seres humanos, se encontram pela primeira vez e desabrocha entre eles uma tal cumplicidade e uma tal atração que realmente isto pode nunca mais terminar ao longo da sua vida. Quem dera, enfim, a muitos ter um amor assim, não é? É verdade, ainda bem que o António também fala. António, já tiveste assim algum amor à primeira vista? Já. Não posso revelar. Não posso revelar. E o Dr. Campelo, teve assim algum amor à primeira vista? Sim. Sim. Mas também não posso revelar. Acho que vou perguntar lá para casa, vocês também tiveram algum amor à primeira vista? Pensem lá. E digam-me no chat, na Informédia, no Facebook, escrevam. Tanto no amor como nos próprios amigos, encontramos grandes amizades, que é uma amizade que se encontra uma vez só e nunca mais se perde essa amizade. E é um amor. E é um amor. Essa amizade nunca mais se acaba. Quando há empatia entre duas pessoas, aí essa empatia pode efetivamente depois desenvolver-se para amor ou para amizade. Mas, de facto, esse clique que existe num primeiro contacto, ainda que seja só visual, pode não ser um contacto, pode não ser oral, pode ser apenas visual, mas isso é perfeitamente possível. É mesmo amor, e você em casa já sabe, não saia daí porque isto promete, é um especial e você pode participar deixando a sua mensagem no live streaming espaço informedia.com, pode também deixar no Facebook e nós vamos aqui trocando umas mensagenzinhas e eu posso colocá-las no ar se você escrever, claro. Vamos ter aqui a história de Pedro e Inês de Castro aqui na voz do Dr. Ângelo Campelo. Ele é membro da Associação Cultural Luís Lima e também o coordenador das fugas poéticas. Está a correr bem? As fugas poéticas, claro. As fugas poéticas, eu acho que estão a correr muitíssimo bem.
quer porque as fugas poéticas já se consolidaram como um projeto cultural na cidade de São João da Madeira e arredores, quer porque as fugas poéticas têm trazido às suas sessões, que são nas primeiras e terceiras terças-feiras de cada mês, têm trazido poetisas e poetas de uma grande parte da nossa região norte. Desde Espinho, portanto, Feira, Espinho, Ovar, Estarreja, Marco de Canaveses, Maia, Porto, Gaia, Matosinhos. Portanto, pelo menos destes concelhos todos já estiveram connosco, o que revela a importância que os poetisas e poetas e os amantes da poesia de facto manifestam relativamente a estas sessões, que são muito interessantes. Eu só conheci as fugas poéticas depois de que vim para aqui fazer este programa. E com a Rosa, filha dela que me levou, fui pela mão dela, embora eu já chegue grandinho, crescidinho. Sim, mas eu tive que levar pela mão. Uma mão dá-se sempre aos amigos. E o que eu vejo hoje nas fugas poéticas, acho que há uma diferença muito grande daquilo das primeiras que eu vi. Acho que as fugas poéticas são mais viradas para o público. Cresceram. E depois há um intercâmbio entre as fugas poéticas de São João da Madeira com as outras fugas poéticas das outras cidades e vilas por aí. Ainda temos o exemplo com a Sãozita. Sim, a poesia começa a haver uma ligação entre outras tertúlias de outras terras. Sim. E há aqui digamos, não é uma parceria, mas é quase um intercâmbio realmente. Vamos de um lado para o outro e isso é enriquecedor. Claro que sim. Eu já estive na feira, já estive em Gaia também, no Paço Sustenido e na adega ibérica, em tertúlias que também são tertúlias poéticas, e encontrei lá um conjunto muito significativo de pessoas que são frequentadores das nossas sessões poéticas, o que é muito, muito interessante. Sim, senhora, e estas fugas acontecem uma vez no Oliva Palito, outras no Café O Poeta. Exatamente. E hoje é dia de fugas. Hoje é dia de fugas no Café O Poeta. Vamos lá fazer um apelo para que venham às fugas hoje. E é muito engraçado que a escolha das fugas poetas do Palito, como no Café Poeta, é totalmente diferente, são mais acolhedores, mais aconchegadinhas. Acho que há mais um respeito pela poesia. Acho que foi uma escolha acertada. Foi uma boa escolha, sim, senhora. Nós, enfim, de alguma forma, fomos empurrados para termos que encontrar novos espaços, porque os anteriores deixaram de poder acolher as fugas poéticas. Portanto, nós tivemos que procurar outros espaços e, curiosamente, acho que fomos efetivamente muito felizes. No sentido daquilo que acabaram por dizer, sim, já fomos muito felizes, porque a cafeteria Oliva Palito é um espaço, enfim, muito intimista, onde as pessoas se sentem muito, muito bem. É um espaço acolhedor e acho que todas as pessoas que têm ido lá têm gostado muito daquele espaço. Acho que é um recanto muito lindo, um recanto muito engraçado. Exatamente. Aqui. Com aquela iluminação que tem, com aqueles adereços que tem, de facto torna-se muito agradável, muito acolhedor, muito acolhedor. O Poeta, o Café O Poeta, com características arquitetónicas totalmente diferentes e de decoração interior totalmente diferente, mas se outra razão não tivesse para o recomendar, o próprio nome do café. O nome do café, que eu achei realmente que vinha mesmo a propósito, mas para além disso tem todo o espaço envolvente, e o próprio espaço interior do café é também muito agradável
e nós temos vivido, quer no Liverpoolito, quer no Café do Poeta, temos vivido momentos muito felizes do ponto de vista da magia da poesia. Muito feliz. E é desta forma que o Dr. Ângelo abraça as tertúlias poéticas e recebe os amantes da poesia e os poetas sempre com um enorme carinho. E Dr. Ângelo, completo, tem desta forma a poesia nas suas mãos. E hoje trago Inês de Castro. Inês de Castro, que é alguém que fala com entusiasmo, de quem fala com entusiasmo e um profundo conhecimento. E para começarmos assim em grande, mesmo em grande, bem em grande, que tal o episódio então de Inês de Castro? Pois muito bem, muito bem. Eu penso que para as pessoas que nos estão a ouvir, talvez seja necessário fazer uma contextualização. Exatamente, uma contextualização. O episódio da Inês de Castro, um episódio lírico que foi inserido pelo Luís de Camões num poema épico, que é Os Lusíadas, e deu-lhe, de facto, uma beleza extraordinária ao próprio poema épico. E para nós percebermos a importância da Inês de Castro, da figura histórica, lendária, mítica da Inês de Castro, nós já podemos, de alguma forma, aperceber-nos dessa importância pelo facto de Luís de Camões, quando, pela voz de Vasco da Gama, está a contar a história de Portugal ao rei de Melinde, Luís de Camões considera que Inês de Castro é uma figura histórica de tal relevância que lhe dá esta importância muito grande nos Lusíadas. E por isso nós temos um episódio com 17, 18 estrofes, portanto, como episódio, é o maior episódio dos Lusíadas, e portanto por aí nós vemos de facto a importância de Inês de Castro. O episódio começa, portanto, o Luís de Camões está a contar a história de Portugal pela boca de Vasco da Gama, como eu já disse, e ele, portanto, começa a história desde os princípios antes mesmo da nossa nacionalidade, e vem, portanto, a contar a história de Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I, Dom Afonso II, Sancho II, Afonso III, até que chega Dom Dinis e Afonso IV. O Dom Afonso IV esteve envolvido na Batalha do Salado, que todos recordarão, os que andaram na escola, recordam-se de ter falado na Batalha do Salado, onde o Afonso IV, o Bravo, de facto se notabilizou pela sua coragem e pela sua heroicidade. E digamos, agora que Luís de Camões, na sequência desta participação de Afonso IV, o Bravo, nessa Batalha do Salado, que é uma batalha que se travou no sul de Espanha, é aí que ele introduz então o episódio. É um episódio muito comovente, e eu vou tentar reproduzi-lo de memória para os nossos ouvintes. Habitualmente eu gosto de dizer poesia de pé, mas eu nesse caso vou tentar dizer mesmo poesia sentada por causa dos microfones. E então Luís de Camões começa o episódio dizendo: passada esta tão próspera vitória, tornado Afonso à lusitana terra, a se alegrar da paz com tanta glória, quanto a soube ganhar na dura guerra, o caso triste e digno de memória, que de sepulcro os homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha, que depois de ser morta foi rainha. Tu, só tu, puro amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga
deste causa à molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fere o amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do Mondego, de teus formosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam. Ora, vamos cá que eu às vezes, deixa-me ver porque eu às vezes perco-me. Quando dos teus formosos se apertavam, de noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam, e quanto enfim cuidava e quanto via, eram tudo memórias de alegria. De outras belas senhoras e princesas, os desejados tálamos enjeita, que tudo, enfim, tu, puro amor, desprezas, quando um gesto suave te sujeita. Vendo estas namoradas estranhezas, o velho pai, sesudo, que respeita o murmurar do povo, e a fantasia do filho, que casar-se não queria, tirar Inês ao mundo determina, por lhe tirar o filho que tem preso, querendo que o sangue só da morte indigna matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso do furor mauro, fosse levantada contra uma dama fraca, delicada. Traziam-na os horríficos algozes ante o rei, já movido a piedade. Mas o povo, com falsas e ferozes razões, à morte crua o persuade. Ela, com tristes e piedosas vozes, saída só de amargo e saudade do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte magoava, para o céu cristalino, levantando com lágrimas os olhos piedosos, os olhos, porque as mãos lhe estava atando um dos duros ministros rigorosos, e depois nos meninos atentando, que tão queridos tinha e tão mimosos, cuja orfindade como mãe temia, para o avô cruel assim dizia. Se já nas brutas feras, cuja mente natura fez cruel de nascimento, e nas aves agrestes que somente nas rapinas aéreas têm o intento, com pequenas crianças viu a gente terem tão piedoso sentimento, como com a mãe de Nino já mostraram, e com os irmãos que Roma edificaram. Ó tu que tens de humano o gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la, em estas criancinhas tem respeito, pois o não tens à morte escura dela. Mova-te a piedade sua e minha, pois te não move a culpa que não tinha.
e se vencendo a maura resistência, a morte sabes dar com fogo e ferro, sabe também dar vida com clemência a quem para perdê-la não fez erro. Mas se tu assim merece esta inocência, põe-me em perpétuo e mísero desterro, na Sítia fria, ou lá na Líbia ardente, onde em lágrimas viva eternamente. Põe-me onde se use toda a feridade, entre leões e tigres, e verei se neles achar posso a piedade que entre peitos humanos não achei. Ali, com amor intrínseco e vontade, naquele por quem morro, criarei estas relíquias suas que aqui viste, que refrigério sejam da mãe triste. Queria perdoar-lhe o rei menino, movido das palavras que magoam, mas o pertinaz povo e seu destino, que desta sorte o quis, lhe não perdoa. Arrancam das espadas de aço fino os que por bom tal feito ali apregoam. Contra a dama, ó peitos carniceiros, feros vos amostrais e cavaleiros. Qual contra a linda moça policena, consolação extrema da mãe velha, porque a sombra daqueles a condena, que o ferro duro pirro se aparelha. Mas ela, os olhos com que o ar serena, bem como paciente imensa ovelha, na mísera mãe postos que endurece, ao duro sacrifício se oferece. Tais contra Inês, os brutos matadores, no colo de alabastro que sustinha as obras com que amor matou de amores aquele que depois a fez rainha. As espadas banhando e as brancas flores que ela, com os olhos seus regadas tinha, se encarniçavam férvidos e irosos no futuro castigo não cuidosos. Bem puderas, ó sol, da vista destes teus raios apartar aquele dia, como da serra mesa de Tiestes, quando os filhos por mão de Atreu comia. Vós, ó côncavos vales, que pudestes ouvir a voz extrema da boca fria, o nome do seu Pedro, que lhe ouvistes por muito largo espaço repetistes. Assim como a bonina que cortada antes do tempo foi, cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a cor murchada, tal está morta a pálida donzela, secas dos rostos rosas e perdida a branca e viva cor com a doce vida. As filhas do mundê com a morte escura, longo tempo chorando murmuraram, e por memória eterna, em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores,
que lágrimas são a água e o nome, amores. Só dá para respirar fundo. Belíssimo. Muito obrigada. É o que me resta dizer no final de tudo isto. É belo. É belo, muito belo. É impressionante. É impressionante. O Luís Camões foi de facto, ele transcendeu-se aqui neste poema. E ao longo, digamos assim, do poema, ele vai, digamos assim, vai contando a história de Inês, não é? E vamos continuar a conversa sobre agora um pouquinho desta história maravilhosa, porque nós começamos aqui em grande, mas agora vamos falar um pouquinho da história de Pedro e Inês, porque é uma história que também merece ser falada e contada e até se calhar divertirmos um pouquinho agora, tirando um bocadinho das lágrimas, porque é comovente, realmente é comovente, porque é uma história tão trágica por amor, porque ela aceitou morrer. Ela Claro, aceitou. exatamente. Ela aceitou morrer. Exato. E parece que não, quando se ama e se aceita morrer porque se ama, acho que é comovente, de facto. Por isso vamos falar um bocadinho da história até para descontrair um pouco, não é? Exato. E para secar um bocadinho as lágrimas. Exatamente, para nos rirmos um bocadinho. E Claro, isto do tempo dos reis é muito giro. E os reis casavam todos muito cedo, e os pais arranjavam lá os casamentos todos, e o Dom Pedro não foi exceção, teve que casar muito cedo, muito cedo, muito cedo. Exatamente. Ele teve que casar cedíssimo. E ele casou muito, muito cedo. Exato. Mas não viveu Claro. com a esposa. Deixe-me só, exatamente, deixe-me só fazer aqui um pequeno apontamento para dizer a todos aqueles que nos estão a ouvir. A história de Inês, de Pedro e Inês, que é uma das mais belas histórias que são conhecidas, o amor de Pedro e Inês modelou a forma como nós sentimos, vivemos, interpretamos o amor em Portugal. É um exemplo. Exatamente, Um grande exemplo. exatamente. Nós somos fruto desse amor, desses amores. Aliás, o desses próprio Dom Pedro é um grande exemplo, até como rei que foi, Exato. exemplo de governante. Exato, sim, claro. Que apenas governou já agora 10 anos. 10 anos. E grandes 10 anos. E não é? grandes 10 anos. De tal forma que o povo com quem ele se dava, com que ele era um rei muito popular. Ele Era o rei do povo. Ele era o rei do povo. Ele vinha Ele para a rua, ajudava toda a gente. ajudava toda a gente. Ele cantava, dançava com as pessoas, com o povo. E ele, de facto, fez um reinado muito profícuo, porque ele fez um reinado itinerante. Ao longo destes 10 anos, ele percorreu, digamos assim, o país. E ele, ao percorrer o país, a história dele foi-se difundindo, porque o que diz, enfim, muito disto é lenda, é certo, que ele, quando lhe falavam de Inês, ele desatava a chorar como uma criança. E, portanto, as pessoas, todas as pessoas, era conhecido, quer dizer, o povo identificou-se profundamente com aquele drama, com aquela tragédia de Pedro e Inês. Mas e por isso é que nós, já agora, para quem não sabe e nos está a escutar, o Dom Pedro conheceu Inês porque se casou com Dona Constança. Exatamente. Se ele não se tivesse casado com Dona Constança, Enfim, se calhar não conhecia Inês, não é? Claro, o destino tem destas coisas maravilhosas. Destas coisas maravilhosas, enfim, e tem destas situações que são um pouco caricatas, mas que realmente a Dona Inês veio como aia Dona Constança. Ela veio como aia ou dama do honor, de Dona Constança, portanto veio no séquito de Dona Constança,
Já agora só um pormenor para dizer o seguinte, o Dom Pedro tinha sido, os pais do Dom Afonso IV tinha querido casá-lo com uma Dona Branca de Castela quando ele tinha 8 anos de idade. Sim, porque é engraçado, eu estes dias vi um pequeno filme só por dizer que casou. E então uma miúda, aí eu casei com 8 anos com fulano. Mas muito giro que ele não chegou a casar com essa Dona Branca de Castela, porque ela era demente. Exatamente. Quando chegou aos 14 anos, ela enfim, ou endoidou nessa altura, portanto, ou então deu jeito. Exatamente. Portanto, digamos assim, por incapacidade física dela, esse casamento não chegou a realizar. E ele acabou por casar mais tarde. Só uma nota, eram casamentos de interesse político. Eram de casamentos por razões políticas. Assim como também com a Dona Inês, com a relações entre Espanha e Portugal. Com a Constança. Portanto, esse casamento frustrou-se, portanto, o primeiro casamento, o Dom Afonso IV não desistiu de arranjar uma noiva de sangue real, de Castela, porque interessava, dentro de uma política de boa vizinhança, interessava ter boas relações com Castela. Uma forma era através dos casamentos. E então, o Dom Afonso IV procurou, enfim, uma nova noiva e foi buscá-la muito bem, um nobre castelhano que era o João Manuel, e vai lá buscá-la, e o casamento é combinado, é acertado, é negociado no ano de 1336. Tinha o Dom Pedro 16 anos. É negociado, acertado esse casamento com a Dona Constança, mas pelas confusões que havia em Castela naquela altura, era uma situação muito complicada. A Dona Constança foi proibida de vir para Portugal e ela manteve-se lá, foi retida contra a sua vontade e contra a vontade do Dom Afonso IV, como é óbvio, foi retida lá durante 4 anos. Ela só veio em 1340, passado 4 anos. Portanto, e é um pormenor importante, quando o Dom Afonso, o Dom Pedro, se, digamos assim, encara pela primeira vez com a Dona Inês de Castro, conhece Castro com a Aia, ou Dama do Honor, da Dona Constança, não se lhe pode levar a mal que eles tenham, digamos assim, apaixonado pela Inês, porque era uma mulher, de facto, deslumbrante, deslumbrante. Colo de Garça foi assim chamada e assim conhecida. Aliás, há um poeta que diz que era o milagre da natureza. Traçou assim a sua beleza e diz que é o milagre da natureza. Eu até se calhar trovia-me ali este pequeno, que é uma quadrazinha pequenina que ele escreveu e diz assim: neve rosa qual Vênus sobre a espuma, com o alto, senhoril colo de garça. Ela reinou mais bela que nenhuma, boca em flor, olhos lindos, trança esparsa. Trança esparsa, muito bem. Ela reinou mais bela que nenhuma. Ela era lindíssima. Claro. Ela era um milagre da natureza. Um milagre da natureza. Também o Luís Camões lhe disse que era uma linda Inês, não é? Exatamente, claro, exatamente. Ele ficou completamente apaixonado. Ele ficou apaixonado e ela apaixonou-se também por ele. Ora, mas digamos que ele, enfim, quando as pessoas se apaixonam não têm culpa de se apaixonarem, como é óbvio, não é? Mas o que não pode, digamos assim, poderá, enfim, tender-se a ver, enfim, a atitude dele, enfim, mas e tal, ele era casado com, enfim, com a Dona Constança, e coitadinha da Dona Constança, porque, enfim, ele apaixonou-se pela Aia, etc. Quer dizer, ele era um jovenzinho de 20 anos quando conheceu a Dona Constança, que lhe foi metida, digamos assim, olha, esta é a tua mulher, agora ama... E de repente vê uma mulher por quem se apaixona verdadeiramente, não é? Exatamente. Portanto, digamos assim... Mas quem não gostou nada foi a Dona Constança. A Dona Constança, efetivamente, não gostou que isto tivesse acontecido, mas pior do que ela, diria eu, foi Dom Afonso IV. Sim, porque as relações depois lá com a Espanha não iam nada funcionar, com Castela não iam funcionar. A Dona Constança, portanto, aquilo foi amor à primeira vista, como já vimos, foi um amor fulminante,
E, portanto, eles, a partir daí, claro, como estavam muito próximos um do outro, porque viviam ambos na corte, naturalmente que essa proximidade lhes proporcionava encontros frequentes. Ora, o lume ao pé da estopa, o diabo assopra, diz o povo. Pronto. Enfim, eu acho que aqui não foi o diabo, mas foi um anjo muito belo, que efetivamente que esteve enfim, a soprar. Mas pronto, adiante. O que é certo é que a Dona Constança, quando se percebeu, porque aquilo começou evidentemente a ser constado, eles não conseguiam esconder, não conseguiam, enfim, disfarçar, enfim, a paixão deles, começou a ser constado na corte. A Dona Constança tentou pôr um travão, enfim, nessa relação, e o que é que ela digamos, engendrou, digamos, arquitetou. Foi quando a convidou para ser madrinha Do seu primeiro filho, Luís. Mas não resultou. Pois, e não resultou. Bem, mas porque o ser madrinha constituiu um impedimento espiritual a que essa relação se mantivesse, porque ela seria considerada quase uma espécie de incesto. E então ela, digamos assim, tenho aqui a chave. Só que a chave não funcionou, porquê? Porque o Luís morreu pouco depois de nascer. E, portanto, digamos, lá foi a sua estratégia. Lá foi a sua estratégia. Bem, o que é certo é que a situação, digamos, continuou. O Dom Afonso IV não gostou da situação, até porque ele tinha um problema com a filha dele, com a Maria, que também é um episódio que o Luís Camões conta antes do episódio de Inês Castro, que é sobre a Maria, que casou com o rei de Castela, e o rei também, digamos assim, abandonou e vivia com uma outra fulana, que era, já no tempo dos reis era a Leonor de Guzmão. Era um tal divorciarem-se nitidamente. Que era a Leonor de Guzmão. E ela, a mulher dele, para falar com ele, tinha que ir à casa da amante do rei. Não é? Ora, o Dom Afonso IV vivia muito angustiado com o sofrimento da filha. E depois ele veio a ter uma situação em casa, curiosamente, entre o Dom Pedro e a Inês. Mas o problema dele era... Só tinha uma solução, é expulsar novamente a Inês. Há alguns autores que dizem que ela esteve enclausurada no mosteiro de Santa Clara, em Coimbra, durante um tempo. Mas, e é aí, portanto, para vermos, esse pormenor é importante, porque diz a história que, apesar disso, que o Dom Pedro, que andava sempre por ali a rondar, e que se comunicavam, porque havia um riacho que passava dentro da propriedade do mosteiro, e ele então mandava-lhe cartas através de uns marquinhos de madeira que ele fazia para lhe mandar cartas e assim comunicar. Ai, o nosso tempo está a esgotar, vamos continuar. Precisávamos de mais tempo. E então, é giro dos barquinhos. E então, portanto, como a situação se complicou, porque havia uma grande intriga dentro da corte contra o Dom Pedro e a Dona Inês, então ele acabou, o Dom Afonso IV acabou por expulsar a Inês de Castro, e a Inês de Castro foi para o Castelo de Albuquerque, na região de Badajoz, que fica na fronteira, junto à fronteira com Portugal. E, portanto, foi para lá a Dona Inês de Castro em 1344. Ora, em 1345 morre a rainha Dona Constança na sequência do parto do seu terceiro filho, portanto, que viria a ser o rei Dom Fernando. Morreu, o Dom Afonso fica viúvo e, portanto, a Inês... Ele vai buscar a Inês. E, portanto, e traz a Inês. Traz a Inês e passa a viver com ela, digamos assim, como se ela fosse esposa dele. Exatamente. Claro que, entretanto, a situação em Espanha agudizou-se, e a Inês tinha dois irmãos, que ela também era descendente de um fidalgo galego, e quer os irmãos, quer o pai, quer, enfim, aquele que foi o tutor da Inês Castro, que era o João Manuel, o Afonso Seixas, eles andavam envolvidos numa guerra enorme contra o rei de Castela. E entretanto, nessa guerra, portanto, os irmãos da Inês Castro.
E o Dom Afonso IV, com o receio do envolvimento de Portugal nas guerras internas de Castela, e porque os irmãos, havia uma grande influência dos irmãos de Inês de Castro sobre Dom Pedro, e tentaram aliciá-lo para ele ir concorrer ao trono castelhano, porque ele também poderia ter pretensões, já que era neto do rei de Castela. E então houve ali uma trama de tal ordem que a Dona Inês, portanto, Dom Afonso IV e os seus conselheiros acabaram por achar que a única forma de pôr cobro àquela situação e evitar que Portugal se envolvesse nas guerras de Castela, nas guerras internas de Castela, com o risco de perder a independência, com o risco de Portugal perder a independência, então seria sacrificar a Inês. E foi isso que aconteceu no dia 7 de janeiro de 1355. Portanto, Inês foi efetivamente assassinada em Coimbra. Aproveitaram uma das saídas de Dom Pedro, né? Ele foi para a caça, Exatamente. como era seu hábito, e aproveitaram para matar Inês. Quando ela, nessa altura, eles ela já tinham aceitou. 3 filhos, eles tiveram 4 filhos, a Inês e o Pedro. Um deles, o primeiro, morreu O que depois deu uma grande confusão, porque ele não achou grande piada a isso e ficou muito furioso. E ele ficou muito. Abalou-me bastante e ele revoltou-se bastante. Ele voltou-se contra o pai, organizou um exército. E quis mesmo... Portanto, veio, portanto, o exército do norte do país, no Minho, foi a intervenção da mãe que tentou apaziguar a situação. O exército, e ele veio até ao Porto, e veio com o seu exército, as suas tropas, os seus apoiantes, veio até ao Porto e as coisas acabaram por não avançar por intervenção da mãe, da Dona Beatriz, que acabou por conseguir fazer a paz entre o Dom Afonso IV e o Dom Pedro. Portanto, digamos que o Dom Pedro era assim era muito emotivo e realmente, eu diria, quem é que não reagia da forma como ele efetivamente reagiu quando lhe mataram, enfim, a mulher que ele amava, não é? É verdade. Deixando-lhe os filhos crianças, não é? Porque claro, os filhos tinham entre 1 e 4 anos. O mais novo tinha 1 ano. Tinha nascido em 1354. Portanto, é natural. Quer dizer, eu acho que foi uma crueldade impressionante, acima de tudo, porque ela foi um bode expiatório. Ela foi um bode expiatório. E isso é que é imperdoável, não é? É tê-lo utilizado como bode expiatório. Porque, enfim, depois eram apenas interesses e tal e qual como existe hoje na nossa política. Naquele tempo eram outras políticas. E que tal a escolha de um poema para fecharmos esta pequena história, grande história? Não pode ser muito grande porque o nosso tempo também é reduzido. Nós temos poemas tão bonitos. Um poema que não seja muito extenso porque temos mesmo muito pouco tempo. Exatamente. E fechávamos a história, até porque o Dom Pedro depois tornou rainha, mesmo depois de morta, a Dona Inês, isto aqui é fabuloso. E quem sabe eu depois de morta ainda vou ser rainha. Nunca sabe. Eu vou... O Dom Pedro, nós não temos muito tempo, temos algum tempo, mas então eu iria, então em vez de eu agora dizer, enfim, um poema que eu teria 3, que são 3 sonetos e portanto são curtinhos, eu iria dizer, portanto, que o Dom Pedro, na sequência, portanto, o Dom Pedro acedeu ao trono em 1367, 2 anos depois de terem assassinado a Inês. O pai morreu em 1367, ele acedeu ao trono. Então, digamos assim, uma das medidas que ele tomou foi mandar os algozes, os assassinos da Inês, que tinham fugido para Castela, e, entretanto, um deles conseguiu depois ainda evadir-se para a França, mas há 2, que é o Álvaro Gonçalves e o Pedro Coelho. Os corações! Exatamente, que foram apanhados, porque ele tinha um acordo com o seu homónimo castelhano da altura, que também era Pedro,
era Pedro I o Cru. O nosso foi considerado o Pedro o Justiceiro, ou Cruel, também foi chamado Cruel. E eles tinham ali um acordo de forma que extraditavam os inimigos de cada um, não é? Portanto... E arrancaram-lhe os corações. Depois então, ele quando uma crueldade. Ele mandou-os matar, portanto, mandou-os executar, tirando-lhe o coração pelo peito e o outro pelas costelas. Exatamente, claro. E então, foi a forma de ele, entre aspas, se vingar da morte da sua amada. Foi uma forma, cruel. Exatamente, foi uma forma. Mas compreende-se isso. Perfeitamente. Depois, ele fez uma outra coisa que é aí, é que aparece, digamos assim, a rainha, é que aparece a Inês, que é alcanturada à dignidade de rainha. Portanto, ele, depois disso, em 1361, ele mandou exumar os restos mortais da sua amada, que estava sepultada no mosteiro de Santa Clara, e ele sentou-a, enfim, imaginemos que seria, segundo a lenda, porque disso não há registro histórico fidedigno, no trono, e obrigou toda a gente, clero, nobreza, povo, a beijar-lhe a mão, e e será que ela ainda tinha a mão? Ele coroou-a, portanto, ele coroou-a. E ela está no túmulo com a coroa, não é? Exatamente, ele coroou-a como rainha e obrigou toda a gente que estava ali a beijar-lhe a mão. E depois, então, organizou a transladação, a cerimónia gigantesca e de grande sentimento e tristeza coletiva, a transladação para Alcobaça, onde tinha mandado já construir um túmulo belíssimo, que é uma obra de arte, que vale a pena ver, até pela história e porque representa na história, é o túmulo belíssimo que mandou fazer para ela, e depois também mandou fazer outro até ao fim do mundo, depois, e é até onde nós vamos também, porque o tempo esgotou-se. É verdade. Exatamente. E portanto mandou fazer um túmulo também para ele, e portanto eles depois estão ali viradinhos um para o outro, e para quando ressuscitarem, levantam-se e estão ali virados um para o outro, e podem-se beijar como manda a tradição. Beijem-se os noivos. Ainda tenho para dizer um poema? Tem que ser uma coisa muito pequenininha. Muito pequenininha. E despedimos. Mesmo pequenina, vamos lá. Repousaram, enfim. Sonham agora aquele grande sonho interrompido, o maior sonho que se tem vivido, sonho que julga em cada nova aurora. Beijam-se os dois amantes, hora a hora, e no grande sossego apetecido murmuram ambos eles num gemido: só é perfeito o amor, só é perfeito, imenso o amor que chora. Inês, ó linda Inês, garça real, que para um bem sofreste tanto mal, dorme o teu sono tão profundo, o teu Pedro te embala nesse amor, que há de ter sempre o nome de maior, que há de ser novo até ao fim do mundo. E vai ser certamente até ao fim do mundo, e eu termino dizendo que deixa-me mandar aqui um abraço para o Batista. Sim, um grande abraço para todos também, os que nos estão a acompanhar e a escutar-nos. E para terminar este marco importante da história de Pedro e Inês, eu quero também frisar 3 pontos que eu anotei aqui. É que a obra poética dedicada a Inês de Castro foi, de facto, a primeira, uma composição do cronista e organizador do cancioneiro-geral Garcia de Rezende, Trovas à Morte de Dona Inês de Castro. Depois também a Castro, uma peça de teatro também bastante importante e que eu achei importante de registro clássico grego, de António Ferreira, onde aqui o autor tenta mostrar o arrependimento de Dom Afonso IV por ter mandado matar a Dona Inês, não é? Isso e ao mesmo tempo a aceitação da morte dela. Não é? Exatamente.
Mas, de facto, o episódio da Inês de Castro, Claro, de Camões dos Lusíadas, é que marca realmente a tragédia da Inês de Castro pela voz de Vasco da Gama. Este, sim, na nossa literatura portuguesa, um marco bem forte e que é de relevância. Portuguesa e estrangeira. E estrangeira. Estrangeira. Porque já está, vai pelo mundo fora, vai mas- pelo mundo fora. Exatamente. E não é só literatura. É literatura, é pintura. É pintura, sim, existem quadros música, maravilhosos, música, quadros exatamente. maravilhosos, É música, óperas, sem dúvida, imensas uma boa óperas, anotação. filmes, teatros, em vários países. Está a abranger Absolutamente. a arte no geral. Sem dúvida. E agora vamos terminar mesmo só com aqui um pedido de divulgação da Rotary Clube da Feira. Solicita a divulgação do Concurso Nacional de Design de Calçado, o Rotary Shoes Design Award, que os Rotary Clube da Feira e São João da Madeira organizam e é apoiado, entre outros, pela Fundação Rotária Portuguesa. Há ainda um concurso no âmbito do Conselhia de Apoio e Desenvolvimento do Empreendedorismo de jovens alunos do 10º, 11º e 12º anos, ensino privado e oficial, sejam quer de vertente regular, quer profissional. Para saber mais sobre o regulamento deste concurso, consulte o regulamento através da Rotary Clube da Feira e participe. Os prémios são aliciantes. E agora resta-nos que despedir, dizermos adeus e até para a semana. E eu, doutora Ângelo Campelo, até um dia deste, quem sabe a gente não volta aqui a marcar uma outra sessão, não de Inês de Castro, mas de outro poeta qualquer, porque há poetas maravilhosos que têm histórias maravilhosas para contar e com muita história. Por isso, a nós resta-nos agradecer a todos os que nos acompanharam no 106.3 FM ou então na net em fmtv.pt, a quem esteve no chat. Penso que houve aqui, a net esteve um bocadinho fraquinha hoje, peço desculpa, nós não podemos fazer nada, e choveu mau tempo. Nós voltamos para a semana. Já sabem, estamos sempre aqui, eu, o António, a equipe culturante, convosco. E as fugas poéticas esperam por vós. Claro que sim, claro que sim. Beijinhos para todos. Até para a semana. Está a ver? Eu ainda havia tanta para dizer. Temos que realmente que aqui fazermos aqui uns cortes. Tem que ser, o tempo não chega para tudo. Mesmo assim, acho que foi giro, foi engraçado. Falou-se, há muita coisa, isto era uma história gigantesca. Claro, Eu quando me pus a ler assim, isto aqui, precisávamos de 2 horas e não chegávamos. Sim. O Vítor Estilho pediu-me amizade. Quem? O Vítor. O Vítor. Aí o Vítor Neves. E ele disse que nós programas que havia sido 2 horas. Mas eu, pois é. Mas para o telemóvel? Para o telemóvel? Sim. Mas E esta história ainda por cima é assim engraçado, tem muita coisa mesmo. O que eu acho notável nisto é que depois a história e a vida, o drama de Inês de Castro acabou por se transmitir de geração em geração e por se difundir, digamos, em todas as classes sociais ao longo dos tempos. E é por isso que esta história de amor, ela acaba por nos hoje fazer parte da nossa idiosincrasia, eu diria mesmo do nosso ADN. É verdade. E isso é que é maravilhoso, acho eu. É maravilhoso. E pronto, posto isto, agora secção outra. A poesia tem coisas